Fala galera! Olha eu aqui de novo, o Fred do canal Fredcast Games, animadíssimo hoje com o videogame que eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar o Xbox da primeira geração. Esse aparelho, a caixa tá lá atrás, ó. Eu não vou deixar aparecer muita caixa. Pense numa caixa detonada. Então a minha tá pior. É assim que funciona. Mas não fui eu que detonei ela assim, não. Eu já comprei o aparelho com ela detonadinha assim. Então vamos falar um pouquinho do Xbox da primeira geração. Ele foi lançado em novembro de 2001 lá nos Estados Unidos. Em 2002 ele foi lançado na Europa e também no Japão. Inclusive foi lançado no Japão primeiro, porque a Microsoft estava com ideias de que o videogame faria sucesso no Japão, porque o Japão é um dos principais países para a indústria de videogames e, na verdade, ele não fez, né? Não faz até hoje nenhum aparelho Xbox lá no Japão. É complicado, mas elas já têm empresas grandes lá, né? A Sony com PlayStation e a Nintendo, então elas preferem não comprar videogames da Microsoft. Não é que não vende, mas vende muito pouco. Então, o início de tudo começou a ideia em 1998, lembrando que em 94 a Sony tinha entrado para o mercado de videogames e o que fez a Microsoft crescer o olho um pouco para se interessar nisso. A ideia foram de pessoas de dentro lá, mas não diretamente dos chefões, não, e da Microsoft. Mas conseguiram convencer e o videogame acabou sendo lançado, então, como eu disse, em 2001 nos Estados Unidos. Ele vendeu uma quantidade boa, na verdade ele ficou em segundo lugar na geração de estreia dele, atrás apenas do PlayStation, e ficou na frente do GameCube, da Nintendo, e também na frente do Dreamcast, que na verdade tinha sido descontinuado, mas também fazia parte dessa sexta geração de consoles que ele participou. Então o Dreamcast vendeu 9 milhões de unidades, o GameCube vendeu 21 milhões, o Xbox da primeira geração, que eu estou falando sobre, vendeu 24 milhões, e o PlayStation 2. O PlayStation 2 vendeu 160 milhões, só um pouquinho a mais, né? Pouquinho de nada, quase nada. Ele apresentou, ele foi o videogame mais potente da geração e tinha vantagens gráficas, então, com relação aos outros consoles, principalmente ao PlayStation 2 e no caso do Dreamcast, que era o mais fraquinho, porque ele tinha sido lançado muito antes, né? No final de 98, se eu não me engano. Então, esse lançamento foi uma entrada, não foi triunfal na indústria de games, mas foi bem importante. A Microsoft trouxe a Xbox Live, e não sei como se fala direito, e ela trouxe alguns games que fizeram a diferença. A Xbox Live ela fez a indústria mudar um pouco o conceito de internet que estava surgindo meio que naquela época. Inclusive a Microsoft tinha trabalhado com o Dreamcast com o Windows CE, colaborou com o Dreamcast antes de lançar o Xbox da primeira geração, lançando o Windows CE para ele, porque, lembrando, o Dreamcast foi o primeiro videogame a usar a internet, alguns jogos de internet, foi o Sega Saturn. Mas o Dreamcast deu uma sequência nisso daí, e a Microsoft depois entrou mais pesado na situação, já com assinaturas, tipo a ideia de hoje, que funciona hoje com os videogames e a internet. Então, aquilo foi estabelecido direito com o Xbox da primeira geração, com o jogo Halo, que o pessoal jogava online, de tiro em primeira pessoa, fez bastante sucesso. E, e também teve jogos importantes, né? Vamos lembrar aí do Forza, que nasceu lá no Xbox da primeira geração, o Forza Motorsport. Mas o que eu ia falar? Eu fiz alguma coisinha aqui para ler sobre... Tá, sobre o lançamento,
ele não foi lançado oficialmente aqui no Brasil, tá bem? Então, dava para comprar por importadora ou pelo mercado paralelo. Ele tinha... falando sobre os games ainda dá para jogar games de Xbox da primeira geração. Por quê? Porque a Microsoft fez um trabalho de retrocompatibilidade muito bacana nos últimos videogames dela, e ela voltou, ela fez com que eles rodassem games de Xbox da primeira geração. Então, eu tenho games que rodam no Xbox Series que são de Xbox original. Não são todos, tá? É uma quantidade relativamente pequena, mas jogos importantes que foram legais lá no console do primeiro Xbox, e isso eu acho muito legal. Essa retrocompatibilidade eu acho muito bacana. Então vamos apresentar um pouquinho do console. Depois eu vou ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Olha bem, esse aqui é o controle. O controle tem uma história à parte, tá bem? Esse controle não foi o primeiro lançado, não. O primeiro controle chamava-se Duke. E ele era gigantesco, enorme. Então, o controle está aqui, ó. Tinha fio, tá bem? Lembrando que o concorrente era o PlayStation 2, também com fio. Um fio gigantesco, enorme, tá bom? Essa entradinha atrás aqui, ó, era para um memory card. A ideia era copiar a ideia do Dreamcast com o VMU. Porém, ele não tinha telinha, né? Tá bem? Ele não tinha, tinha os dois gatilhos aqui atrás, mas não tinha os botões aqui, ó, de ombro, como se fosse o L1 e o R1. Mas ele tinha botões a mais aqui do lado, tá vendo? Como se o R1 e o L1 tivessem aqui, ó. Louco, né? Então é isso. De resto, a pegada lembra um pouco dos consoles futuros da Microsoft, né? Dos controles tradicionais. O controle Duke, ele era mais exagerado e tinha um pouco mais de funções, mas era muito diferente. Muito diferente. Não estou aqui com nenhum para mostrar, mas é isso. Vamos lá. O console é um charme, eu acho ele lindo. Vou pegar ele com peso, mas vamos lá. Aqui, ó. Olha o meu Xbox da primeira geração. Olha que lindo, gente. Tem uns arranhados, tá bem? Mas de qualquer maneira, eu acho ele muito bonito. Tá vendo? Ele tem um X desenhado no design do plástico aí. Muito bacana. Aqui é a frente dele, tá? Então, tem aqui a entrada do CD, que seria aqui. Devia ser DVD, né? Com certeza era DVD. Ou alguma coisa própria de leitura da Microsoft. Eu não pesquisei sobre isso. A entrada para os 4 controles, tá bem? E aqui atrás, ó, bem simplificado, pelo menos esse aparelho meu. Então, só a entrada aqui da internet, tá bem? No cabo, com certeza era só o cabo. E a entrada de energia e a entrada do cabo para poder passar a imagem, né? Então, esse era o aparelho. Lindo, né? Lindo. Feio só eu que tô atrás. O aparelho era lindo. Adoro esse aparelho. Bem, ela foi a entrada, então, da Microsoft nessa briga de consoles. Vamos lá. GameCube já falei, vendeu 21 milhões de unidades, vendeu 24 milhões o Xbox. Primeiro controle, não foi lançado oficialmente, portou o Windows, retrocompatibilidade. Tá, é isso. Falei tudo. Ah, sim. Ela foi a terceira empresa, a Microsoft foi a terceira empresa americana a lançar um videogame. Então, antes dela, tinha sido a Atari, que também é americana. Por que americana? Porque as outras são japonesas, né? A Sega era japonesa, a Nintendo é japonesa e a Sony do PlayStation é japonesa também. Então, antes dela tinha sido lançado o Atari e a empresa que fez o 3DO, tá bem?
Só isso. Então, ela foi a terceira empresa americana a competir aí. E essa é a história de hoje. História do Xbox da primeira geração. Lembrando que em 2005, então é assim, ele teve poucos anos de duração aí para vender esse tanto, porque se ele foi lançado em 2001, em 2005 foi lançado o Xbox 360, foram poucos anos de vida do console, mas eu me lembro de algumas situações. Eu cheguei a jogá-lo num lugar que alugava, né? Alugava os videogames. Não é alugar para você, é alugar para você jogar lá no local, né? As locadoras. E eu me lembro de ter jogado. Algumas versões eram melhores, tipo do jogo do Game Black. A versão do Xbox era superior à versão do PlayStation. E esse foi o início aí de toda essa história, dessa luta aí, dessa briga comercial da Microsoft com o Xbox e da Sony com o PlayStation. Uma briga, entre aspas, que a gente gosta, né? A gente gosta, apesar de eu não ser fã dessa discussão aí, não. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like se gostam dos meus vídeos, se inscrevam no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Eu vou trazer alguns outros aparelhos que eu ainda tenho para apresentar para vocês e informações, novidades. A gente está por aí, tá bem? Valeu!